De volta com o programa Opinião. Hoje, aqui comigo, Niádia Menezes, que é gerente regional da Compesa e também professora de administração da FAVIP, da Unifavip. E Alexandre Henrique, que é professor, biólogo, ambientalista e também um defensor do rio Ipojuca, o rio que está morrendo a cada dia, né? Você perguntava agora há pouco sobre a Cachoeira do Urubu. Eu tive a oportunidade já de ir para lá, gravar matéria, fazer rapel. Eu adoro aquela região, é lindo, lindo, lindo. Quem vai ali nem parece Rio Ipojuca, né? É verdade. É uma situação diferente. Uma das coisas assim que crítica do Rio Ipojuca é a questão do esgoto que está sendo despejado. É uma pena, certo? A questão do esgoto. Claro que tem outros problemas, questão de retirada de areia. Eles tiram água do Rio Ipojuca para aguar as lavouras. Muitas vezes a gente tem alface, coentro, cebolinha em casa que é aguada com água do Rio Ipojuca. Com esgoto do Rio Ipojuca. Com esgoto do Rio Ipojuca, o mais adequado. E um detalhe, a barragem Pedro Moura, que fica em Belo Jardim, era um paredão que é fechado, não tem como passar água. Se você verificar, você vai ver que depois dela, você não tem mais água. Então, aquilo cortou, é necessário uma passagem de água. Isso a gente tem fotos, tem tudo relato sobre isso. Uma outra coisa, essa questão de falta d'água, no geral, o foco da gente está sendo construir barragens e transposição. E interessante que pela história, se você verificar, pegar o livro de Nelson Barbalho, que ele relatou fatos desde aquela época, de 1800 e alguma coisa, 1853, 1854, você percebe que os problemas de calor sempre continuam. O que é que está fazendo? A gente está pegando as águas de lugares mais distantes e está utilizando. Para o primeiro momento, talvez seja a solução, mas a gente podia recuperar as nascentes, a gente poderia, onde tem as barragens, todos aqueles terrenos ao lado, não deixar colocar bomba, colocar, como falou, a questão de gotejamento, economia de água, porque se você olhar direitinho, a água que tem na barragem, 70% é para a agricultura, 20% para a indústria e 10% para o uso doméstico. Claro que em todos os segmentos tem que ter economia de água, claro. Mas a questão, eu acho que o foco é a agricultura. Você vai perceber que 70% da água está indo para lá. Se a gente bota gotejamento, já é um primeiro passo. Se a gente pega esses terrenos que estão próximos das barragens e não deixa a plantação, que os agrotóxicos vão cair na água, a gente vai ter uma água de péssima qualidade, uma água contaminada. Então, a gente tem que rever as nossas práticas. Parece-me, a gente um homem com tanta inteligência, com tanta tecnologia, e a gente ainda está sofrendo com a questão de a escassez de água. Eu acho que a gente tem que rever nossas práticas, nossas ações, mudar o foco, certo? Rever a água e não a questão. O São Francisco, tem parte do São Francisco que não é mais navegável, e a gente está trazendo água do São Francisco para cá. Jucazinho são 326 milhões de metros cúbicos de água, e a gente secou. É um mundo de água, e a gente secou. Olha bem, eu vou ter uma pergunta para fazer sobre o Rio São Francisco, sobre o Rio Ipojuca para você daqui a pouco. Certo. E eu vou ter uma ideia para dar à Compesa, dentro da minha visão, pode ser até que seja uma ideia infantil e boba. Mas primeiro, a gente vai conferir aí essa matéria, porque é um líquido tão precioso que é tão desperdiçado, né? Quanto tempo de água vai por água abaixo? Seria a pergunta. Parece até um trocadilho, né? O Diário de Pernambuco trouxe uma matéria no jornal quanto ao estado e quanto ele perdia de água limpa e tratada com os vazamentos. Vamos ver essa reportagem. Na publicação datada de 7 de junho de 2014, há 2 anos atrás, o Diário de Pernambuco destacava a quantidade de água limpa e tratada desperdiçada através de vazamentos no estado de Pernambuco. Segundo o texto, nos últimos 4 anos, se baseando na referida data, a população da cidade do Recife, naquele momento, seria abastecida da data citada até o ano de 2024. A informação afirmava que, por dia, o que jorrava no meio das ruas do estado seria o bastante para saciar a sede e as outras necessidades de água da capital por outros 2 dias e meio. Dessa forma, a matemática do desperdício acertava em cheio a capacidade de gestão dos recursos naturais. Segundo o estudo do Instituto Trata Brasil, divulgado em 2013, com dados do IBGE de 2010, Pernambuco já figurava como o 7º estado com maior perda de água e seu consequente faturamento para a Companhia Pernambucana de Saneamento, a Compesa. No Nordeste, a medalha de bronze, com um desperdício de 56% de tudo que é produzido, bem acima da média nacional de 37,5%. O índice é quase 3 vezes maior que o do vizinho Ceará, terceiro menor perda na produção. Na ocasião, o
o diretor metropolitano da Compesa explicou que o grande desafio seria lidar com uma tubulação muito antiga, que não tem como ser substituída da noite para o dia, mas que esse é o início do caminho. Levando em conta que este seria um primeiro passo a ser dado para conter este desperdício e trazendo para a nossa atual realidade, este cenário, será que tem mudado? Bem, primeiro, antes de entrar nesse assunto, tem as duas perguntas. Eu quero primeiro falar que a G-Print Digital é impressão inteligente com rapidez e economia. E falar também da PRN Extintores, manutenção em extintores e projetos anti-incêndio ou contra incêndio. E também dizer que você aproveita o final de semana ou durante a semana para assistir aquele filme gostoso no Centerplex, porque o melhor filme passa com certeza no Centerplex. Olha, primeiro você falava que a água está sendo usada do Rio Pujuca para aguar algumas hortaliças, algumas verduras. Isso. E que ali, na verdade, tem esgoto, fezes. Isso. A pergunta era, pelo menos essa plantação está sendo adubada. É verdade, gostei. Interessante que isso a gente fez um sobrevoo com helicóptero e filmou e registrou todos esses momentos, todos esses locais. É uma coisa assim absurda. Desde São Caetano até Gravatá, várias lavouras dessa forma. Agora ali, esses micro-organismos, bactérias, fungos e protozoários que estão naquela água no esgoto são absorvidas e fica isso na planta. E isso vai para a nossa mesa. Veja que questão assim, uma coisa assustadora. Então não só aduba não, né? Não aduba não, certo? Infelizmente. É triste. Veja só. Primeiro eu vejo o seguinte, a gente tinha a Barragem do Prata, veio para Caruaru, atendia uma boa parte da população, a gente chegou a uma época que não tinha nem problema com... Ninguém nem sabia o que era escassez ou falta de água, mesmo estando no Nordeste. Mas depois a gente viu que veio um problema político. Aí o prefeito de Lajedo consegue desviar também a água do Prata, puxa um adutor e joga água para Lajedo. Depois conseguem jogar água para Cachoeirinha. E cada um vai lá e pede ao governador e puxa uma pontinha para um lado e para o outro. A minha pergunta é, será que o correto não seria, além do que foi dito na matéria, de reparar e reaver os canos, as tubulações, mas se ter um projeto para cada cidade poder ter um projeto próprio de abastecimento de água? Bom, veja, quando a gente fala assim, é muito fácil para as pessoas apontar os culpados, né? E identificar, né? Você! Não, porque quando a gente aponta, tem 4 outros... Opa, então vou apontar consigo agora. É verdade. E é importante, por isso que é importante a gente buscar o conhecimento sempre, né? O professor Alexandre estava falando em relação à questão de... Quando a gente fala a Compesa, é importante saber qual é o papel de cada instituição dentro do cenário que a gente está trabalhando. Quando a gente fala de recursos hídricos, abastecimento de água, a gente tem os papéis, os diversos papéis. Na Secretaria de Agricultura, a gente tem o papel da educação, né? A gente tem um papel inerente às concessionárias de abastecimento, que no caso é a Compesa. Então a Compesa, quando ela direciona seu planejamento estratégico para apontar soluções e buscar outra água, é porque dentro da sua organização e das suas responsabilidades, esse sim seria uma alternativa a médio e curto prazo. É óbvio, quando a gente vai buscar soluções que envolvem investimento nas nascentes, como o professor falou, né? Isso a gente vê dos Estados Unidos, o que aqui foi feito nos Estados Unidos por anos e anos e anos. Ou seja, a conta não é tão simples assim. Ou seja, envolve, por exemplo, repasse de recursos para as pessoas que são donos das terras, a tributação que está envolvida, né? A gente, apesar de ter tido vários avanços em relação a tributos, na prática, isso na verdade a gente vê que não funciona tão bem. Então, enfim, resumo. Então, tratar de recursos hídricos não é uma coisa tão fácil. Quando se fala de perdas da reportagem falando, a gente está agora com um programa que tanto o estado de Pernambuco como a Bahia, ele está dentro de um programa que chama Com Mais Água, que é exatamente um programa a nível nacional, que é exatamente focando para treinar todos os técnicos, e aqui a gente tem um programa agora que está iniciando, por coincidência, na data de hoje, aqui em Caruaru, focando nos grandes sistemas do Agreste, Prata e Jucazinho, exatamente para treinar a nossa pessoa, para saber como a gente combater essas perdas que são inerentes e são em todo o país e fora do país. Acho que um dos poucos países que tem índices tão baixos de combate às perdas e desperdício com as pessoas é o Japão, porque eles conseguiram trocar toda a tubulação e inclusive com métodos não destrutivos. Nossos contratos de manutenção, contratos de obra ainda são daquele tipo menor preço e não técnica e preço.
A gente precisaria assim um programa inteiro para falar sobre isso. Mas o que a gente vai buscar? O menor preço sempre. Então, a gente está, inclusive, avançando em relação a buscar contratos que sejam não destrutivos, porque quando a gente vai fazer um serviço de combate às perdas nas cidades, a gente danifica o pavimento, a gente muda com o tráfego e danifica a vida das pessoas. Então, é preciso realmente, não é tão rápido e simples a questão das ações em relação ao combate às perdas como a gente gostaria. Então, por isso que muitas vezes, ao longo desses anos, foi preciso construir barragens, fazer transposições, que seria uma coisa assim mais rápida do que fazer realmente o combate às perdas, que é o caminho que a gente está seguindo agora. Mas a pergunta, seria interessante se cada cidade fizesse um planejamento para ter sua própria água? Na verdade, a gente não tem, e é isso que é interessante que é a sua pergunta, que nós não temos mananciais específicos em cada cidade. Nós precisamos fazer a integração de bacias, a integração de mananciais, porque diferentemente da energia, dos sistemas que podem ser feitos localizados e pontuais, quando a gente trata de água, a gente não tem água específica para andar da cidade. Caruaru, a água de Caruaru vai ser buscada em outros locais, Bonito e Surubim, e agora em Catende. Então, a gente não tem na região, na área geográfica que pertence a Caruaru, mananciais e barragens específicas, água que vem oriunda do próprio município. E essa é a grande dificuldade que nós temos também aqui no Agreste. Então, Alexandre, é para dizer que Caruaru importa água. Importa água. Água importada. Olha, a gente está mais uma vez chegando aí no final, né, produção? Está chegando no finalzinho do programa. Mais uma vez, mas muito obrigado. Foi muito bom, muito enriquecedor, esclarecedor mais uma vez. E eu vou aproveitar para deixar um presente com vocês. Eu não sei se isso é um presente de grego, é o nosso livro, mais uma vez, o livro Anjos, Mensageiros de Deus ou do Diabo. Muito obrigado. Um presentezinho para cada um. Eu agradeço. E eu não sei se vai ser bom a leitura não, mas se de repente vocês conseguirem ler, tentem aproveitar um pouco. É um livro bem divertido, é um romance que a gente escreveu pela editora Talento Brasileira, é uma editora carioca, mas bem interessante. Então, muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. A gente que agradece e outra aí parabenizar para abrir esse espaço para a gente conversar sobre um problema da nossa sociedade. Isso é espetacular. Então, de parabéns. E a gente está de portas abertas. Na hora que a produção quiser, e manda buscar eles de novo. Foi maravilhoso. Eu não vou cansar de dizer isso. Os 2 programas que nós fizemos, o de quinta passada e o de hoje, realmente, eu acho que esclareceu bastante. Você que está em casa é que deve ter visto isso aí com muito carinho. Se você gostou, manda lá mensagem para a gente e diz, traz eles de novo. A gente traz de novo, porque a gente sabe que depende muito do tema que vocês escolhem para que a gente possa estar falando aqui. Um forte abraço. A gente volta amanhã, se Deus quiser, com mais um programa Opinião. Até mais.